todos, irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé, uma palavra de oração. Isabel, Deus abençoe. Isabel voltou de viagem. É isso mesmo? Não? Estava gripada. Querido Deus, Pai eterno e Pai bendito, estamos aqui, Senhor, a Tua igreja neste momento, reunida, Senhor, a igreja que o Senhor mesmo comprou com o Seu sangue lá no Calvário. Estamos aqui reunidos, Senhor, unicamente com o propósito de Te louvar, de exaltar o Teu nome, de colocar nossas vidas perante a Tua presença, Senhor, para o Senhor nos fale, para ter comunhão contigo, escutar a Sua voz. Ó, quão maravilhoso, Senhor, é de ter nos trazido aqui, Senhor. Ó, Senhor, se o Senhor não tivesse intervido em nossas vidas, estaríamos distantes, Senhor, do Teu reino, poderíamos estar perdidos, Senhor. Ó Deus, mas, ó Pai, como o Senhor é o nosso pastor, o Senhor veio atrás de nós, a ovelha perdida. O Senhor nos ama, ó Pai, e o Senhor não deixa nenhum que os seus se percam, porque todos aqueles, ó Pai, que o Senhor escolheu, o Senhor chamou, e a evidência disso é que estamos aqui, ó Pai, para Te honrar e Te glorificar. Ó Pai, tira todo o mal, Senhor, de cada um aqui, Senhor. Tira o mal, ó Pai, que possa às vezes sondar para atrapalhar o Teu culto, Senhor. Que nenhuma força maligna tenha poder, Senhor, neste lugar. Que nós possamos estar com o coração, ó Pai, aberto, Senhor, a receber a Ti, Senhor. Que nós possamos estar, ó Pai, com o coração aberto, Senhor, para saber mais de Ti, Senhor. É o que Te pedimos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Podemos assentar, meus irmãos. Porque ele não achou a letra. Aleluia.
Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Coloque esse culto aí, gentileza. Só vocês. Por toda a minha vida, Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já lhe fogo e terremoto, vento forte que passou, já livra dos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordens às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro nos teus braços, Altíssimo. Não há ferrolho nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença
há ferrolho. Não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele têm. escudo. Escudo para os que nele têm. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Ele é nosso escuro. Palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nas nossas ofertas. Ô Jonas, vai cantar aquele louvor? Vamos cantar aquele louvor? Aleluia. Te adoro, português lotado. Assim a letra aqui. Para renascer, para reviver, precisei chegar em uma fonte. Dela eu bebi e reconheci que sem ela não posso mais viver. Água viva agora jorra em mim, me dando forças, me dando paz. Esta fonte jorra sem parar. Ela é inesgotável. Venha saciar a sua sede. Venha beber água desta fonte que é Jesus. Nesta fonte
pois sem ela vamos perecer. Para eu viver, precisou morrer o Filho de Deus, tão inocente, numa dura cruz, padeceu Jesus para me salvar, seu sangue derramou. Água viva agora jorra em mim, me dando forças, me dando paz. Esta fonte jorra sem parar, ela é inesgotável. Venha saciar a sua sede, venha beber água nesta fonte que é Jesus. Nesta fonte jorra a todo instante, sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Amém. Graças a Deus, né? Ei, meu Deus, como nós precisamos dessa fonte todos os dias na nossa vida, pois se a gente não estiver bebendo desta água, nós não estivermos ligados a essa fonte, chegamos a cair, meu irmão, falo para vocês com convicção. É uma das coisas mais difíceis, né? O homem, ele vai ficar sem vitórias na vida dele ou na vida dela, mulher, quando ela cai, quando ele cai, né? Não obtém mais vitórias para o reino de Deus. Pode obter algumas vitórias para este mundo. Para este mundo, a pessoa, ela pode até adquirir alguma vitória, mas o homem, ele não tem vitórias mais com Deus. As nossas vitórias é quando nós estamos nos bebendo dessa fonte inesgotável. E hoje eu ia falar que Deus realiza milagres em nossas vidas de diversas maneiras, né? Tinha até me esquecido que eu tinha falado com o evangelista Isaías Santos para pregar hoje à noite, né? Então nós vamos ouvir, né, o evangelista Isaías, mas gostaria de deixar essa palavra para os nossos corações baseado aí nesse louvor, né? Nesse louvor. E atentarmos para os milagres que Deus faz em nossas vidas. Eu preguei quarta-feira sobre... Quem ouviu a mensagem de quarta-feira aqui? Quem ouviu? Que pena que todos não ouviram. Convido vocês, está lá no canal. Dispensador de dúvida, quer dizer, dispensador de incredulidade. A igreja está sendo bombardeada com a incredulidade. Só cada um indivíduo sabe a luta que ele tem que fazer contra o inferno para vir adorar, para vir à igreja. Só cada um sabe, entendeu? Cada um sabe como está ficando difícil a cada dia que se passa para você dar para Deus o perfeito louvor, a perfeita adoração
Porque Deus quer o nosso melhor. Deus quer o nosso melhor. E o nosso melhor, irmãos, é o de coração, não é o de lábios, não é o de corpo. Não adianta estar com o corpo aqui e o coração não está. É preferível não estar do que estar com o corpo e não estar com o coração. O coração, né? E a mensagem de quarta-feira nos ajudou muito, né? Pois nós devemos nos apartar de toda e qualquer incredulidade. No Salmo 103, o salmista diz que o Senhor nos cura todas as nossas enfermidades, todas as nossas enfermidades. Nenhuma cura pode vir de nada nem de ninguém. Toda cura só vem através de Deus. E se nós não mantermos esses milagres em nossa vida, mas pastor, eu tomo drogas, medicamentos. Se Deus não tivesse naquele medicamento, você não seria curado, você não estaria de pé, você não estaria restaurado. Se Deus não tivesse naquelas drogas, naqueles tratamentos, né? Mas o que você não pode é estar acomodado em tratamentos, em remédios. Você não pode estar acomodado, você tem que estar continuamente dizendo: o Senhor realiza milagre, eu creio em milagre. Ah, eu creio em milagre, né? Se eu soubesse cantar, eu ia cantar, né? Milagre, né? Um milagre eu sou, meu Deus, como eu desejaria cantar tanto esse hino, né? Um milagre. Quem conhece ele, né? Meu Deus, se eu soubesse cantar, né? Um milagre eu sou. Quando a gente acorda pela manhã, irmãos amados, e descobre, porque se você tem que descobrir, sabe, que você é o grande milagre de Deus nesses últimos dias, nessas horas de trevas espirituais. Eu sei o que cada um aqui está passando, porque eu também estou passando. A noiva está passando, a igreja de Cristo está passando, entendeu? É o corpo inteiro. Quando um sente a dor, o outro também sente. Então, as batalhas que eu estou tendo, cada um de nós estamos tendo, para que vocês possam entender, é como nós estivéssemos numa grande embarcação. Uma grande embarcação, todos dentro daquele barco, e de repente uma grande tempestade, um vento forte. Uma tempestade vem de tal maneira que você não consegue mais olhar e ver a terra firme. Você não consegue muitas das vezes saber em que direção o barco está indo. Saculejo para cá, saculejo para lá, e nesses balanços em que as ondas levam o barco para cima, levam o barco para baixo, alguns caem do barco, e a tempestade é tão forte. A tempestade, o vento está batendo nas águas, e as águas subindo, e que você não consegue segurar a pessoa que foi jogada para fora do barco. E a gente vê alguns sendo jogados para fora do barco. E aqueles que estão ali em oração, suplicando, buscando seguro ali em algo naquele barco, esperando aquela tormenta passar, aquela tempestade passar, e você vê outro caindo,
e de repente some na negrura, nas ondas do oceano, você não vê mais, e ali você começa a clamar, a buscar e pedir para Deus te manter de pé. É o que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. Tem que haver uma perseverança, tem que haver uma luta incessante. Jesus chegou a dizer que tem que se empregar força para entrar no reino de Deus. E o assunto é individual, é com cada um de nós. Individual e coletivamente, uns suportando uns aos outros. Muitos, aqueles que naufragam diante das tempestades, diante das lutas, diante dos reveses das vidas, e muitas das vezes querendo sucumbir, não tolera um ao outro, não suporta, não ajuda. E aí vai chegar um momento em que ele vai precisar de ajuda. Lembre-se disso. Você precisa de alguém. Você precisa de alguém. Lembre-se disso. Hoje você está forte. Hoje você está com saúde. Hoje Deus tem te dado uma casa, tem te dado um lugar, tem te dado um abrigo, tem te dado saúde, você está bem. Mas eu não sei o que me sobrevirá amanhã. Eu não sei. Nós estamos nesse barco. Estamos nesse barco. Dessas trevas. Agora, foque na luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Amém. Foque na luz. Esteja olhando a luz. Não perca o contato. Não perca o contato sob circunstância nenhuma. Porque quando você perde o contato com Ele, você fica vulnerável. Você fica desprovido. Porque é o contato com Ele é que te energiza, é que te dá força, é que te dá ânimo, é que te dá estímulo. É o contato com Ele. Você tem que estar conectado, sintonizado com Ele, com o Senhor Jesus Cristo. Porque a hora é mal. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer uma pequena oração. E o evangelista Isaías tem toda a liberdade do Espírito Santo para trazer uma palavra para os nossos corações. Ó Deus vivo, Pai bendito, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós estamos, ó Pai amado, neste grande mar, meu Deus, o mar da vida, meu Deus, o mar da vida. A vida é como um grande mar, meu Deus. E o salmista Davi disse no Salmos 23, Pai, que nós andaríamos ao Senhor por águas traiçoeiras, meu Deus, águas traiçoeiras, meu Deus. E a igreja está passando por momentos difíceis, muito difíceis, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sair da mortidão, Pai. Nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda a sair do conformismo, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Deus. Queremos estar em desespero, Senhor, pelo poder do alto, Pai.
o Senhor falou para aqueles que serviam a Ti naqueles dias: ficar em Jerusalém, até que do alto sejai revestido de poder. E hoje, Pai, meta-se no sinal, meta-se no sinal, é o Espírito Santo, Pai. Precisamos do Espírito Santo. A Tua igreja precisa do Espírito Santo, meu Deus. Oh, Pai, oh, se eu soubesse cantar, meu Deus, eu cantaria o hino do sopro do Espírito Santo, meu Deus. O sopro do Espírito Santo, meu Deus, quando Jesus ressuscitou, aquele sopro, Pai, Ele assoprou e disse para ele: recebei o Espírito Santo, meu Deus. É apressante que nós recebamos o Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, Pai. Fala conosco, Senhor, através da Tua maravilhosa, gloriosa e santa palavra. Nesta noite nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus continue dando graça para cada um de nós. Hoje foi um pouquinho difícil, pastor, hoje está meditando, né? Resolvendo algumas questões. Cada dia vai ficando mais difícil para a gente parar um pouco para meditar. Mas Deus dá graça para nós, né? A gente vamos chegar onde devemos estar, né? E essa noite, na realidade foi hoje, né? Quando comecei a pegar um pensamento, tipo um sonho, eu acordei e pensando naquele sonho, né? Sobre prisão, as pessoas. Sonhei que eu estava... Na realidade, eu estava assistindo esse sonho, né? Tem um sonho que você faz parte dele, e tem sonho que você é o produtor do sonho. Você está ali só vendo o que está acontecendo. E eu sonhei que eu estava vendo muita gente presa dentro de um ônibus, outro ônibus. Sonhei esse dia para o senhor, né, pastor, do ônibus. Eu estava conduzindo o ônibus e vi o irmão Jonas nesse sonho. Mas nesse sonho de ontem para hoje, tinha muita gente em cima de um ônibus, mas o ônibus não tinha lataria, era tudo grade, de jaula, estava todo mundo preso enjaulado. Tinha muita gente. E só que embaixo apareceu ali 120, né? 120 pessoas, mas tinha muita gente. Eram uns 3, 4 ônibus lotados de pessoas. Muita gente mesmo. E as pessoas não se uniram para fugir dali. Ia morrer alguns, mas ia morrer todo mundo. Aqueles motoristas que eram soldados pararam o ônibus num certo lugar, colocaram álcool ali em cima, mataram todo mundo queimado. Morreu todo mundo no sonho. Todos morreram no sonho. Ali estavam dentro daquela condução, daquele ônibus ali em cima. Eles poderiam ali forçar todo mundo daquela grade ali, e estourar e fugiam. Ia morrer alguns, mas nem morrer todo mundo. Ou nem morreria todo mundo ali, estourava ali, ia para cima daqueles soldados e desarmava ele. Mas morreram todos. Por falta do quê? União. Faltou união. Não é o que está acontecendo na igreja hoje? A falta de unidade de um cara com o outro na igreja. E isso aí tem trazido morte, né, para muitos. As pessoas se afastam e elas morrem sozinhas. Então ali eu comecei a ver algo ali de manhã. Aí veio para mim um trecho de uma história dos anos 90. Vou ler para vocês aqui a história de 75 pessoas que morreram. Todas morreram no avião por causa de uma simples coisa, uma brincadeirinha do papai, né? O papai piloto colocou todos a perder, morreu todos. Eu vou ler aqui de uma forma mais rápida, para a gente conseguir trazer um pouquinho mais de luz à palavra.
a gente vamos aplicar na igreja, né? Vamos aplicar no mundo espiritual. Para nós ganharmos tempo, vamos ler São Mateus. Opa. Com licença, Isaías. Antes do irmão Isaías ler a palavra para começar a pregar para nós aqui, eu estou sentindo uma opressão espiritual muito grande na igreja. Quem está sentindo isso? O senhor está sentindo, Isaías? Uma opressão, eu acredito que o senhor está sentindo, pastor? Quem mais está sentindo isso aí? A irmã Isabel sentiu? Eu, desde a hora que eu vim cantar aqui, o violão desafinou aqui em cima. Não sei se vocês perceberam. Então, assim, é que o senhor estava lá, né? Tava lá. Então, para nós recebermos a palavra com eficácia, ora, vamos orar agora toda a igreja para tirar essa opressão. Eu acredito que está tendo. Só vou ler e vou orar, pessoal. Amém? Já pediu uma coisa aqui também, já, irmão. E a importância de todos nós procurar descruzar os braços, irmã Isabel, irmãos. É importante você ouvir a palavra com os braços descruzados, com as pernas descruzadas. Se você for no terreiro de macumba e você tiver com os braços cruzados, eles vão mandar você descruzar o braço, porque bloqueia. Não é supetição. Isso é muito importante, você ouvir a palavra de Deus, descruzar os braços, você está bloqueando algo. As pernas, está livre, é bom estar livre, é bom. A não ser que a pessoa não tenha condições, né? Então tudo bem. Eu vou estar lendo aqui, a gente vai estar orando para poder captar, né, as coisas, né, espirituais. Mateus 15, 14. Deixai-os. São condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Ambos cairão no buraco. Jesus falou ali para aqueles fariseus, né? Porque os apóstolos questionaram. Jesus falou para eles: deixai-os, porque são cegos, guiando outros cegos também. Ambos cairão no buraco. Aquele que está guiando e aquele que está deixando ser guiados. Vamos estar orando, amados irmãos. Senhor Deus, Pai Celestial, que o Senhor possa tomar frente de tudo, Pai. E tudo que sair correto, que sair certo, Pai, foi o Senhor, sempre o Senhor, Pai. Se sair alguma coisa errada, foi eu, é o homem. Pai, que o Senhor possa tomar conta de tudo, que o Senhor possa enviar anjos poderosos, ó Pai, para estar, Pai, conosco aqui nessa noite. Que o Senhor possa enviar o Espírito Santo, Pai, para compungir o coração de cada um, aqueles que estão ainda com o coração endurecidos, ó Pai, ou que veio de uma forma, Pai, da forma que não era para estar vindo na Tua casa buscar, Pai. Que possa deixar as coisas do mundo lá fora no mundo e entrar agora, véu adentro, Pai, para estar ouvindo a Tua palavra, Pai. Porque o Senhor nos levantou aqui na terra para isso, Pai, para conduzir as pessoas à luz e não às trevas, conduzir as pessoas à vida e não à morte, como o Senhor falou na Tua palavra, que é como o cego guiando outro cego. Se nós estivermos cegos em cima do púlpito, levaremos toda a igreja para o buraco. Nos ajuda, Pai, que o Senhor possa colocar o colírio em nossos olhos, para que nós possamos sempre estar enxergando, Pai, da forma correta, da forma que o Senhor quer que nós enxergamos, ó Pai. Nos ajude, em nome de Jesus Cristo, nos dê um bom tempo em Tua palavra, na Tua presença, Pai, para que nós possamos ouvir, Pai, e absorver tudo que tem para ser absorvido, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. Então, depois desse sonho, pastor Graça, irmãos, o interessante foi que eu gosto sempre de estar decifrando sonhos, né? Que eu sempre procuro estar decifrando. Quando Deus me dá revelação, eu comecei a entender o sonho. E ali naquele campo de concentração, onde tinha mais pessoas que estavam para morrer, eu tinha condições de atravessar uma cerca de um lado para outro. E as pessoas estavam lá cercadas e não conseguiam sair. Falei: mas não, você passa aí, ó, vocês conseguem passar? Não consigo, não. Tinham medo de passar da cerca onde estavam lá. E eu tinha a carta branca para ir, tanto ir como vir. Então eu acredito nesse mundo espiritual, que Deus deu para nós essa carta branca de você entrar no mundo espiritual, e você não só pregar na igreja, lá fora também, né? E você entrar fundo com a palavra de Deus, e você avisar para a pessoa que lá tem um buraco para ela lá.
Ah, vai ficar com raiva? Não tem problema ela ficar com raiva, vai ficar nervosa. Você tem que falar para ela que lá tem um buraco para ela, lá na frente, que ela vai cair no buraco, como Ezequiel 3 diz, que Deus requererá o sangue daquelas pessoas de nossas mãos. Você está vendo que uma pessoa vai cair no buraco se não avisar para ela? Ela vai cair no buraco e você vai chegar lá como assassina diante de Deus. Ah, eu nunca matei ninguém, não. Você não avisou para aquela pessoa que tinha um buraco lá na frente, ela caiu. E aí você vai ser culpado do sangue daquela pessoa. Isso é muito importante. Então aqui tem uma história que conta fatos reais que aconteceu agora em 1994 ali. E vocês, eu peço que todos vocês possam prestar atenção no que eu vou falar aqui, para vocês captarem, tá bom? No final da década de 1990, um acidente aéreo chocou o mundo, não apenas pela tragédia, mas pela sua circunstância incomum. Em dia 23 de março de 1994, o voo Aeroflot 593, ele decolou de Moscou com destino a Hong Kong. A bordo estavam 63 passageiros e 12 tripulantes, incluindo 3 pilotos experientes. O capitão Andrei Danilov, que provavelmente eram pessoas russas, né? O piloto Igor Piskaryov e o capitão de revezamento Yaroslav Kudryski. E o que começou como uma viagem tranquila, né, se tornaria em um dos desastres mais evitáveis da história. Era uma coisa simples que era para ser evitável. Era para ser evitável, mas aconteceu um desastre terrível. Por causa do quê? Vamos chegar lá, vamos entender. Pouco antes da 1h da madrugada, Yaroslav, que estava fora do seu turno, do seu plantão de pilotagem. Naquele momento, né, ele estava fora do plantão naquele momento ali. Ele tomou uma decisão que mudaria tudo, o cenário da sua vida e da vida de todos que estavam ali naquele avião. Ele convidou seus 2 filhos, Iana, de 13 anos, e Elder, de 15 anos, para entrar na cabine de comando. E entrar na cabine era proibido, sempre foi proibido. Era a primeira vez, o primeiro voo deles internacional. Apesar de ser proibido por regulamento. Tem um regulamento, você não deve fazer isso, não deve, e mesmo assim ele foi lá e fez. Olha o perigo de você não obedecer os sinais, o aviso e os regulamentos. Os adolescentes, eles foram autorizados a ocupar os assentos dos pilotos, enquanto o Airbus, quer dizer aéreo, bus, quer dizer ônibus aéreo, A310-300, voava em piloto automático. Elders, ele assentou-se no assento do capitão. Inicialmente, o adolescente apenas segurou o manche em fazer movimentos bruscos, ele apenas segurou. Porém, após 30 segundos, aplicando força a cerca de 10 kg no controle, porque os controles eram bem sensíveis, a forcinha que você põe é uma força comunal para aqueles sensores ali. Ele colocou 10 kg no controle, algo que excedia os limites do sistema. O piloto automático, ele começou a se desenganjar parcialmente. O Airbus entrou em modo de direção manual, mas os pilotos não perceberam a mudança imediatamente. Eles não perceberam. A aeronave de fabricação francesa tinha um sistema diferente dos aviões soviéticos, aos quais a equipe estava acostumada. Eles estavam acostumados com um tipo de avião que era soviético e estavam deparando-se com um avião de fabricação francesa.
Às 0h54, o avião começou a se inclinar-se perigosamente para a direita, e os alertas sonoros soaram, e os pilotos finalmente entenderam que tinha algo errado acontecendo ali. Então Kudrinski tentava retirar o seu filho ali do assento, ordenando o Elder, né, saia, volte para trás. Você está vendo o perigo? Depois que ele colocou o filho dele ali, agora que você está vendo que é perigo, ele tinha que ter falado isso aí para ele, filho, antes. Filho, ó, isso é perigoso, isso não é para você aí. Aqui tem vidas aí. Estamos conduzindo, somos condutores de vida. Aí depois que aconteceu já a tragédia ali, ele, tá vendo, filho, isso é perigoso. Mas a situação se agravava. O capitão Danilov assumiu os controles, mas a atitude já estava crítica. O Airbus mergulhava em um ângulo de 45 graus, perdendo milhares de metros em segundos. Os pilotos lutaram para recuperar o ônibus, né, o ônibus aéreo, né, o avião, mas os ajustes excessivos pioraram a queda. O estresse da situação, combinado com a falta de familiaridade. Eles não tinham familiaridade, porque eles tinham o costume de pilotar avião russo, e se deparou com um avião francês, então ele não tinha muita familiaridade naquele equipamento, naquele avião, com o sistema daquele avião. Levou uma série de erros. A 257 km por hora, a aeronave, uma série de erros ali. A aeronave ela colidiu com uma montanha na cordilheira de Kuznets Alatal, na região de Kemerov, sul da Rússia. Todos os 75 morreram ali imediatamente. Morreram todos morreram. Aí as gravações ali da caixa preta, né, da cabine, revelaram que os momentos finais, além dos alertas técnicos, ouviram-se os gritos desesperados de Kudrinski tentando salvar os filhos. Ele colocou o filho ali e depois tentou salvar o filho. A investigação mostrou que, mesmo após retomar parcialmente o controle, os pilotos não conseguiram evitar a colisão devido à baixa altitude. O relatório final apontou que a força aplicada no manche por Elder, né, foi equivalente a pressionar um objeto de 10 quilos. Havia desativado gradualmente a função cruciais do piloto automático, algo que passou despercebido. Tinham homens ali, peritos ali dentro daquele avião, e passou por alto, porque achou que estava no piloto automático, e não estava tendo queda ali, de 45 graus assim, ó, 90 graus, 45 graus, estava indo de bico para a terra. Inicialmente o Aeroflot tentou atribuir o acidente a uma falha técnica não identificada, porém, com a divulgação pública das gravações, ficou claro que a presença daqueles dois jovens ali na cabine e a subsequente confusão foram decisivas. O caso levou a mudanças globais nas políticas de acesso à cabine de pilotagem, reforçando a proibição de não tripulantes durante o voo. A tragédia do voo 593 permanece como um exemplo sombrio de como até mesmo decisões aparentemente inocentes pode ter consequência catastrófica. Simplesmente algo parecia ser algo inofensivo. Vou mostrar para meus filhos aqui como que eu trabalho, vou mostrar ali como que é.
Ele não fez por mal, como o pastor sempre tem falado aqui, né? A pessoa pega um gatinho, o gatinho está morrendo de frio, vou colocar o gatinho no forno. Qual foi a intenção? Qual foi a intenção dele colocar o gato no forno? Foi matar? Não, mas acabou matando. Então a gente pode aplicar isso em nossas vidas. Você pode aplicar isso na sua casa, você pode aplicar isso no seu emprego, você pode aplicar isso na igreja. Vamos pegar alguns tópicos aqui para a gente aplicar? Vamos ver como vai ficar. Vamos lá. Era algo que poderia ser evitado. A norma era para todos. Aqui na igreja você tem uma norma na igreja. Tem uma norma. Que você não deve correr, que você não deve conversar, como o pastor está falando. Você não deve nem conversar na igreja. Você tem que ficar calado. Porque algo pode acontecer com você, porque você está quebrando a ordem da igreja. Ah, é porque eu sou primo do pastor, sou filho do pastor, eu sou amigo do pastor. Tem uma regra, tem uma ordem para você obedecer. E você passa por cima. Ah, eu sou amigo do pastor, o pastor está pregando algo ali, eu vou lá questionar o pastor. É meu amigo mesmo, vou falar. Aí eu posso pegar um pouquinho lá o manche lá, né? Vamos colocar aqui que é o avião, ó. Pegar o manche aqui, eu vou falar o que vem na minha boca. Você pode entrar num problema grave e trazer morte para você e para sua família inteira. Para um pouquinho e começa a pensar, irmãos. Tem coisas que nós não devemos entrar. O pastor está pregando algo. Se ele estiver pegando qualquer coisa errada, Deus vai cobrar dele, não vai cobrar de você. Se você vê que não está correto, chama ele de canto, fala: pastor, ó, eu queria conversar com o senhor isso. Eu não entendi, pastor. O senhor pode me explicar melhor? Eu não entendi o que o senhor explicou. Mas se você não chegar de uma forma reverente, chegar de uma forma querendo intimar o pastor, colocar o pastor na parede: ô pastor, você pregou assim, isso aí não está errado, tá? Não está correto, tá? Não está. Aguarde, você vai entrar num problema em breve aí, você vai entrar num problema, viu? Você está entrando num campo que não é teu. Já pararam para pensar nisso? Que as pessoas, elas são rápidas a falar. Deus está trabalhando através do ministro, aí a pessoa está lá ouvindo, já começa a questionar, ela não espera nem concluir a pregação, e já começa a falar o que vem à boca. A pessoa nem pensa, o que vem na boca a pessoa fala, não é nem na mente, vem na boca. Porque se a pessoa pensa um pouquinho, ela vai falar. Nós aprendemos muito, se nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, nós temos que olhar mais, escutar mais, falar menos. Muitas das vezes nós passamos por problemas tão graves na nossa vida e nós não entendemos o porquê. Só porque nós não ficamos em silêncio. Tem horas que nós precisamos ficar em silêncio e nós não falamos, nós não fazemos silêncio. E é onde que a situação pode se agravar. Doenças, até doenças, enfermidades que você adquire. A língua. Tem pessoas que ela vive doente, ela não percebeu, ela vai tomar remédio, mas o remédio dela era só o silêncio. E ela não ficou em silêncio. Infelizmente não tem como ela ficar boa. Por quê? Porque ela está passando por cima de um princípio. Qual que é o princípio? Respeitar o seu pastor. Ah, o pastor está errado, não está pregando de acordo com a palavra. Não está. Mostre para ele na Bíblia onde ele está pregando de acordo com a palavra. Ah, mas não creio assim. Você tem autonomia de você procurar uma igreja para você congregar. Você é livre. Você não é obrigado a estar ouvindo aquilo que você não quer. Se você não crê da forma que o pastor está pregando, é sua obrigação você ir embora. E não fazer proselitismo, fazer grupinhos: ó, o pastor está pregando assim, errado. E você vai entrar num problema grave com Deus, não é com o pastor. Então, esse camarada, esse companheiro aí, infelizmente, ele não fez por mal. Acho que ele ia matar os filhos, matar todo mundo por mal? Não ia. Ah, eu vou falar uma coisinha que veio na minha língua ali, na minha boca ali, vou falar lá no pastor. Você viu que algum pastor pregou hoje aí, como pastor foi? Você vai entrar num problema. Ah, mas foi sem querer, querendo, não foi por mal. Se nós pararmos um pouquinho para a gente pensar, analisar o que aconteceu com esse avião, quantas pessoas morreram. Você viu o que a Bíblia está dizendo? Que é como o cego guiando o cego. Quantas pessoas estão hoje na igreja, igrejas aí, e por falta de conhecimento, falta de familiaridade com a palavra, porque ficaram presos no sistema daquela maneira, e Deus abriu os olhos de outras pessoas, porque os olhos dela ainda não foram totalmente abertos, por falta do quê? De humildade. E ela não tem familiaridade, quando fala ali que vocês têm que estar na unidade, todos têm que estar junto, que você tem liberdade para você ir em outras igrejas se você quiser.
Porque a igreja somos nós, não é o local, a igreja somos nós. A mesma igreja que está aqui, está lá no pastor Valdir, está lá em qualquer um dos pastores. Ah não, mas lá não prega de acordo com a Bíblia. Se lá leu a Bíblia, lá, a palavra está lá. Você não é obrigado a comer tudo que está lá, onde você for. É como você comer um frango, você não vai comer o osso. É como você comer uma azeitona, você não vai comer o caroço. Se você não suporta ir em tal lugar, então não vai lá para criticar. Porque os demônios vão te mostrar para você suficiente coisas ruins, erradas para você criticar. Se você vem aqui na igreja, vem com o espírito errado na igreja já para você criticar, um espírito de crítica, os demônios vão mostrar para você, com certeza, muita coisa para você criticar. Mesmo que não tenha crítica nenhuma, não tenha nada errado, dentro de você vai ter crítica. Como eu falei para vocês outra vez, eu lembro uma vez que eu comentei um negócio com o pastor, e os demônios falou para mim no meu ouvido, o pastor estava pregando, e eu escutei o pastor falando. Falei, não, o senhor falou sim, o senhor falou sim, o senhor falou. Não, irmão, não falei. O senhor falou, e eu falei brabo ainda. O senhor falou, rapaz, o senhor falou. Não, não falei, o senhor falou. Vou pegar a pregação aqui, vamos ver. Não, cadê? Não vinha, cadê? Se outro queria falar, não, se ele foi lá e editou, não teve nada editado. O diabo falou no meu ouvido, para quê? Para colocar um contra o outro. O diabo, ele é expert nisso. O pastor está pregando. Por que o pastor fala para vocês? Irmãos, vocês ouviram a pregação? Quem ouviu a pregação aqui de quarta-feira? Quem ouviu? Levanta a mão, irmão. Não todos ouviram. Eu falo para vocês, escutem a pregação. É muito importante, é muito bom. Além de você fazer hábito disso, você ouvir a pregação, isso vai te ajudar. Eu, quando eu não venho ao culto, eu estou em casa assistindo com a minha família em casa. E tem pregação que é bom você ouvir outras vezes, porque você não entende. Você não está com o seu espírito ajustado. Porque você veio do trabalho, está com a cabeça milhão, com a mente milhão, cabeça preocupada com... Vai na madrugada. O tempo que você vai ficar olhando o zap, Instagram na madrugada, vai lá, põe lá a pregação. Está calmo, tudo quieto, os demônios estão dormindo. Vai lá ouvir a pregação. Vai te ajudar muito. O espírito de crítica vai matar muita gente. O espírito de crítica. Quer ficar livre de demônios, irmãos? Quem quer ficar livre de demônios aí, diga amém. Amém. Então, critique menos. Tem vontade de criticar o pastor? Não critica. Pede perdão para Deus, porque Deus sabe o que você está pensando. Ah, o pastor é meu amigo, eu vou falar o que vem na boca. O pastor, eu tenho um conhecimento com o pastor, de amizade, já tem mais de 20 anos, né, pastor? Por um pastor que diz que eu vim desrespeitá-lo. Nem quando ele era evangelista, lá na pastor Miguel, eu nunca critiquei. Sempre tive um respeito por ele, sempre tive respeito. E se você não respeita o pastor como seu amigo lá fora, você não vai respeitar ele como pastor. Esquece, você não vai respeitar. Porque você vai ver sempre ele, o homem lá, o homem. Muitas das vezes é o pastor falando, é o ministro falando. Muitas das vezes é o homem falando. E você tem que pedir o quê? Senhor, me dê maturidade o suficiente para me entender quando é o pastor falando e quando é o homem falando. Quando o homem está falando alguma coisa, você vai saber que é o homem que está falando. Mas quando é o ministro, e se você falar alguma coisa que é o homem falando, não vai dar nada. Para você não vai dar nada. Mas se você falar qualquer coisa, quando é o ministro falando, você vai entrar num problema com Deus. Porque você está batendo de frente com Deus e não com o homem. Irmão, isso é muito profundo, isso é muito importante isso aí. E o espírito de crítica, ele vai estar sempre arrumando alguém. É um demônio. Espírito de crítica, demônio. Porque ele nunca vai estar criticando sozinho, ele nunca vai criticar para ele mesmo. Ele olhar no espírito, tá vendo, ó, irmão fulano de tal, irmão Jonas, ó, pastor. Não, ele vai sempre arrumar alguém para fazer um colunho ali, para poder falar mal daquele irmão. E é o que isso aí? Isso aí vai cair como o quê? Maldizentes. A Bíblia fala o quê? Os maldizentes não herdarão o reino do céu. Você está maldizendo, falando mal daquele homem. Você tem alguma coisa contra ele? O que a Bíblia ensina? Vai até ele. Ah, pastor, não gostei da forma que o senhor pregou, entendeu? Não gostei, né? Porque eu achei que é do senhor mesmo, o senhor está usando coisa do senhor. Vai nele até ele, chega até ele, no particular, no privado, como o irmão Brando ensina, né? Na hora da igreja, vai até ele, conversa com ele. Eu quero falar com o senhor assim, 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 acerta. Mas no privado, só você e ele. Não precisa trocar trombeta, que tem alguma coisa errada. Tem hora que o pastor nem termina de pregar aqui no púlpito, as pessoas já levantam a corrente, já vai. O pastor não dá nem tempo de ir para o escritório, a pessoa já vai sair levando o pastor para o escritório. Vamos. Vamos para lá aqui, pastor. O pastor acabou, está no culto, acabou de pregar. Como eu preciso falar com o senhor rapidinho, já vai levando o pastor para o escritório. E não dá tempo nem o pastor sentar. A pessoa não espera. Esperou Deus trabalhar com ele. Como é que Deus vai trabalhar dentro de uma pessoa dessa? Vai trabalhar? Não vai.
Porque o espírito de crítica já está lá. Ele tem que vencer ele primeiro. Se ele vencer ele, as coisas mudam. E esse espírito de crítica é como uma laranja podre dentro do saco. Vai mofar o saco inteiro. Se ele não captar que esse espírito está nele. É um demônio. Quando vim para a igreja, irmão, digo assim, do fundo profundo do meu coração, falo no profundo do meu coração. Quando nós virmos a igreja, venha tira tudo, joga tudo fora lá, joga tudo que você puder fora, joga tudo. Venha para ouvir a palavra de Deus. Senhor, eu estou vindo para ser conduzido ao céu, porque o pastor é um piloto, irmão. Aqui é a igreja, aqui o local, nosso local, que nós estamos aqui, um local espiritual, não falo físico, é um avião. Quantos homens estão conduzindo um monte de tripulantes aí, estão levando um monte para o buraco, para as rochas aí, estão pessoas morrendo. Você imagina, a gente ouvir de um homem que disse é homem de Deus, se Jesus vir do céu e falar para ele, ó, está errado aqui, não, Senhor, desculpa, ó, mas não vou te ouvir não, viu Jesus, vou ficar com isso aqui. E as pessoas estão surdas, elas ouvem aquilo ali, estão passando por cima da palavra de Deus, preferem ficar com o homem do que ficar com a palavra. O que a Bíblia ensina? Se nós mesmos, ou um anjo descer do céu e pregar outro evangelho que valendo que Paulo ensinou, é o evangelho que nós seguimos, doutrina dos apóstolos, seja anátema. O que é anátema? Amaldiçoado, excomungado, uma anátema, uma coisa ruim. Então, se é uma coisa ruim, você não vai ficar com isso. Mas aí você prefere barrar Jesus e ficar com algo ruim. E as pessoas não estão vendo isso, que elas estão cegas, estão cegadas. Ó, se aquele pastor for para o buraco, eu vou para o buraco junto com ele. Então, isso, irmãos, isso é tão importante. Eu não me considero um pregador. Eu gosto de colocar as pessoas para pensar. E cada um de nós hoje, quando nós formos para a nossa casa, que a gente possamos pensar. Você respeita seu pastor? Você respeita ele? Você sabe o que ele tem feito? Quantas madrugadas ele tem ficado acordado, orando por muitos de nós? Vocês pararam para pensar? Essa semana o pastor foi em casa. Foi em casa, o irmão Gabriel e o pastor. Me ajudou tanto. Vocês não têm um tanto, vocês não têm ideia o tanto que me ajudou. O pastor foi em casa. E o irmão Gabriel em casa. Vocês saíram de casa que hora passou? Às meia-noite? O Micael está totalmente mudado. Totalmente mudado. Totalmente mudado. A Márcia sabe, ela está aí, ela testemunha. Totalmente mudado. Você vê que é os demônios, as pessoas. Demônios. Então você vê, se você não dá um ênfase e vê que o pastor é um homem de Deus, eu não falo porque ele foi na minha casa, não é isso que eu estou falando, irmãos. Ele está carregando com tudo que pode a palavra de Deus, para não deixar desviar para um lado. Já teve muitas pessoas que tentou levar o pastor para o outro lado. Ele sabe que eu estou falando a verdade. Encontra, prega assim, faz assim, querendo segurar o manche do avião. O pastor falou, não, aqui não, minha amiga, aqui não. O manche aqui, quem segura aqui sou eu. Eu vou conduzir esse avião. Porque se ele bater na rocha e matar as pessoas, Ezequiel 3, cego guiando cego também, Mateus 15, 14. Se vocês entenderem como o pastor falou do barco aqui, tem pessoas que vão cair do barco. Vão cair porque não suporta as ondas. Quantas pessoas têm caído do barco, pastor, ao longo desses anos, pastor? Quantas pessoas caíram do barco? Caíram desse barco? Quando ela cai do barco, ela sabe nadar, ainda dá para dar uma chance ainda que ela volta para o barco. Mas quando ela não sabe nadar, vai para a profundeza do mar. Elas não voltam mais. E é dificilmente a pessoa, quando ela é clareada a mente uma vez com as coisas de Deus, e ela cair. É impossível. Se ela foi clareada, ela cair, voltar para trás de novo. Não tem como você voltar atrás, irmão. Esse caminho não tem como voltar atrás. Aleluia. O fim está muito perto. O fim está muito perto. O fim está muito perto. Aí que nós temos que fazer o quê? Se unir. Se nós não se unir, ficamos na igreja. Eu não falo assim, irmãos, para vocês, para bater em vocês. Não é, isso aqui não é minha índole de estar batendo em ninguém. Eu já fiz muito isso, o pastor sabe disso.
Mas não é isso. Se a gente estamos em horas finais, irmãos. Horas finais. Se a gente não se unir um com o outro, vir na igreja, suportar um ao outro. Não é todo mundo que está com força, igual tá, que o pastor falou. Hoje você está forte, amanhã você não está. Tem uma irmã que está fraca e você está forte. Você não vai criticar a irmã que está fraca. Ore por ela, vai lá dar um abraço nela, vê o que ela está precisando, vê o que ela está necessitando. Vê que aquele irmão está fraco, não vai criticar ele não. Você está mais forte um pouquinho que ele, vai lá dar o braço para ele, dar o ombro para ele. O que eu falei para vocês do sonho aqui? Morreram todo mundo naquele ônibus ali, naquela igreja ali. O ônibus é uma igreja, estava todo mundo reunido ali, morreram todo mundo porque não tiveram coragem de estourar aquela grade, essa grade religiosa, essa grade do inferno. Morreram todo mundo, morreram todos. Aquele camarada que estava conduzindo, aquelas pessoas que estavam, aquele soldado que estava dirigindo o ônibus lá, era um líder. Ele era um líder, ele tinha patente. Ele simplesmente parou aqueles ônibus ali junto com os outros e botou fogo, colocou álcool em cima ali, gasolina em cima ali, e acendeu fogo, matou todo mundo, morreu todo mundo. E ninguém tiveram coragem de estourar aquela grade para sair dali. Estão presos. Esse sonho é um sonho espiritual. Você está vendo que as pessoas estão presas no sistema. Se você falar qualquer coisinha, você entra num problema muito grande. Você não pode falar nada para elas, porque é um demônio que está ali. É por isso que não devemos criticar, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os demônios, os potestades, os espíritos, os tronos. Os demônios, eles têm cegado as pessoas. Ele está fazendo de tudo para poder levar um mais para o buraco. E se você vê que tem um buraco lá na frente, o diabo ele nunca vai trazer para você, irmão, ele nunca vai te dar um prato para você de veneno. Ele vai sempre trazer um prato lindo, maravilhoso para você, com alguns pinguinhos de chumbinho ali para você. Ele não pode colocar muito chumbinho. Se ele colocar muito veneno, você não vai morrer com muito veneno. O veneno muito não mata. O que mata do veneno é só uma gotícula ali, a pouca coisa do veneno que vai fazer o efeito. Muito veneno não mata a pessoa. E o diabo ele é esperto, ele vai trazer algo para você, bom para você, algo ali bonito, ali plausível aos seus olhos, mas ali vai ter aquela gotinha ali, ó, de veneno ali, para te matar. Eu estava dando um conselho, semana estou desde ontem tratando com o pessoal aí na Bahia, hoje de madrugada a Márcia veio também. Muitas pessoas presas com demônios, muitas pessoas. Raiz de amargura, as pessoas têm escondido, que o pastor falou, as pessoas estão indo para a igreja para esconder o ódio. Quer bênção, quer receber cura, quer receber libertação, cheio de ódio. Deus não trabalha no coração cheio de ódio, irmãos. Vamos procurar, vamos fazer de tudo para a gente poder dar ombro a ombro com o pastor, com nossos irmãos aqui, nossas irmãs. Tem dia que uma irmã não vai estar bem. A irmã passou perto de mim, nem me cumprimentou. Olha, não vou vir para a igreja mais porque minha irmã não cumprimentou. Não vou conversar mais com o irmão Jonas, porque o irmão Jonas passou perto de mim, sentou do meu lado e nem conversou comigo. Irmão, nós temos que ser maduros, irmãos. Precisamos ser maduros, suportar uns aos outros. O que quer dizer isso, suportar? Se todo mundo tiver todo mundo feliz aqui, ninguém vai precisar suportar ninguém. Suportar é quando alguém estiver passando por alguma situação difícil, ou depressão, seja o que for, a pessoa não quer conversar, a pessoa não está bem, não está com um espírito legal, está ruim. E o que você vai fazer? Suportar ela. Ela passou perto de você e não cumprimentou, não vai ficar chateado com ela ou com ele porque ele não te cumprimentou. Você vai suportar ele, porque a Bíblia ensina dessa maneira. Ele não está bem hoje, amanhã ele vai estar bem. Ou então você chega perto dele, ele não quer conversar com você hoje, no outro dia, irmão, fiquei preocupado com você está bem? Porque eu vi que você está com um semblante meio abatido assim. Você está bem? Está sentindo dor? Está doente? Precisa de alguma coisa? A igreja faz isso, irmão. Somos uma família. A família faz isso. E se nós não se ajuntarmos, se nós não se entrelaçarmos um com o outro, na verdadeira unidade de Deus, vamos estar como só mais uma igreja aí fora, como mais um, olhando só para o nosso próprio umbigo. Está errado isso. Ser cristão é viver para o outro. Ser cristão é viver para o outro, é dar oportunidade para o outro, se colocar, dar uma duplicada honra para aquela outra pessoa. Se nós formos para a igreja como se fosse para a casa de um amigo, de um parente, nós não aprendemos nada. A pergunta que o pastor falou, desde o tempo, foi quarta-feira, eu creio que o senhor falou alguma coisa desse tipo, foi quarta-feira.
O que você aprendeu até hoje, desde a época que você se converteu? O que você aprendeu? O que você tem levado para as pessoas que você aprendeu? É como você ir na escola. Você vai para a escola, você chega lá, estuda, que nem o irmão Gabriel estudou, né, irmão Gabriel? Quantos anos, irmão Gabriel? 2? 5 anos, né? E é como se eu estudar 5 anos e não aprender nada. O que você aprendeu? Nada. 5 anos perdidos, você não aprendeu nada. Você não se esforçou para aprender. Teve lutas, irmão Gabriel? Muitas lutas? Noite de sono perdida? Teve hora que você teve vontade de largar tudo? Várias vezes? E o senhor desistiu? Sabe por que o senhor não desistiu? Porque teve pessoas orando pelo senhor, teve pessoas, seu pai dando muito conselho, sua mãe dando conselho, pessoas do seu lado. É assim na igreja. Tem hora que você tem vontade de desistir, dá vontade de largar tudo mesmo. Mas você não deve desistir. Amém. Com sono ou sem sono, cansado ou sem estar cansado, com dor ou sem estar com dor. Vai ter um amigo seu, um pastor, a esposa do pastor, um irmão, um parente, alguém que está na igreja congregando com você, ele vai te dar um apoio para você, vai conversar. Quantas das vezes eu fui ajudado pelo pastor, pelo irmão João, por vocês todos aí, que deu conselho para mim. Passei por muitas lutas, tenho passado uma retaliação tão grande, aí vocês não têm noção, a retaliação que os demônios têm jogado para cima de mim. Tenho passado umas lutas ferozes mesmo, mas eu não desisto, com sono ou sem sono, com dor ou sem dor, eu não paro, eu não vou parar. Amém. Não vou parar, eu não vou parar. Amém. A não ser que Deus fale para meu filho, acabou aqui, põe seu cartão na chapeira aqui e vai embora. Aí tudo bem, mas e mesmo assim eu não vou parar ainda, porque minha vida ainda vai estar pregando para os outros aí fora. Então é muito importante para que nós o quê? A gente ter consciência, irmãos. A gente tem que estar consciente na igreja, consciente. Vocês já pararam para pensar o que eu estou falando? Gente, é muito sério, irmãos. É muito, muito sério. Estamos, até a ciência está provando aí fora, a ciência está provando que nós estamos no fim de tudo, já dá para acabar tudo aí. Falta pouca coisa, irmãos, pouca coisa. Vocês podem puxar aí para vocês verem. Se a pessoa não quer acreditar na Bíblia, então acredita na ciência. Então, estamos ao pé do final de tudo aí. Eles estão procurando vida aí, estão procurando aí um planeta aí habitável aí que eles possam destruir outro planeta aí também. Porque se é uma pessoa que não é convertida, ele pode sair daqui. Se ele entrar no céu, ele vai para do céu o inferno. Se ele não for convertido, é por isso que para entrar lá você precisa ser um convertido, nascido de novo. Você imagina a pessoa morrer de qualquer maneira que está aí roubando, matando, da vida que tiver com a vida toda errada, não se arrependeu, meu Deus, ele era tão bonzinho, o céu lá, os anjos estão fazendo festa por ele. Os anjos estão fazendo festa por ele, será que está fazendo mesmo? Então, se nós não parar para pensar, irmãos, que nós precisamos pedir para Deus nos encher com o Espírito Santo, receber um novo nascimento, ter uma vida totalmente mudada, receber uma metanoia, uma mudança de mente na nossa vida, irmãos. Eu não estou falando que as lutas vão passar, luta não vai passar não, luta não vai acabar a luta quando nós chegar lá do outro lado lá, aqui vai ser luta o tempo todo, não tem onde correr, o diabo vai tirar de você com tudo que ele pode, e se você não se fortalecer, ele vai te derrubar, ele tentou me derrubar, não foi uma, não foi duas, mas ele não conseguiu, sabe por quê? Porque os nossos anjos estão dando ordem a nosso respeito para nos guardar, irmãos. Se a gente não parar para pensar que você não está sozinho, o diabo ele põe um sentimento de inferioridade em você. O irmão não ligou para mim. O pastor não me ligou. Ninguém me ligou para mim. Irmão, isso aí é o sentimento perverso, irmãos, que o diabo põe em você. O diabo põe um sentimento perverso em você para você descrer no seu pastor, descrer no seu irmão. Na igreja lá todo mundo é assim, você não sabe o que está acontecendo com aquele irmão, com aquela irmã, por que não te ligou? Nós passamos por lutas também, muitas lutas, o pastor passa por muitas lutas também. Não é sempre que vai dar para ele estar te ligando, mas você não pode ligar para ele e perguntar? Você não pode ligar, você vai quebrar, desculpa o palavreado, vai quebrar seu braço, os dedos, de você pegar o telefone, pastor, eu preciso de uma ajuda. O senhor pode me ajudar, pastor? Eu estou passando por necessidade. Isso aí é humildade, irmãos. Deus se agrada disso. Não é sempre que o pastor vai poder estar ligando para você. Eu acredito que o pastor foi na minha casa, foi Deus que enviou ele lá na minha casa. Eu pedi, pastor, para o senhor na minha casa? Pedi, irmão Gabriel, para o senhor na minha casa? Mas eu precisava que você fosse na minha casa, eu orei. Eu orei, Senhor, que o Senhor possa
mudar o quadro aqui. E Deus mudou o quadro, irmão. Deus está mudando mais e mais o quadro. Amém. Mas foi eu criticando? Foi eu batendo a língua entre os dentes? Falando mal do meu pastor? Até no pensamento? Eu nunca falei mal do meu pastor para ninguém. Você está falando mal do seu pastor para você mesmo. Você está falando mal. Tá aqui no... Deus já sabe do seu pensamento. Você não precisa pronunciar a palavra da boca para fora. Quando vir mau pensamento de você, quando o pastor, quando qualquer irmão, você repreende. Fala: Satanás, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, sai da minha mente. Amém. Eu não autorizo você vir falar nada na minha mente. Na minha mente só vai entrar coisas boas, não coisa ruim. E você vai ver que a sua mente vai mudar. Você vai ter uma mente mais plena. Se você ocupar a sua mente com as coisas boas, com as coisas de Deus, você vai ver que vai mudar, as coisas vão mudar. Não tem como, irmãos. Nós não nascemos para ser um derrotado, não. Nós nascemos para ser vitoriosos. Mas a Bíblia fala que no mundo terás aflições. Lutas e aflições é parte normal, isso é normal. Se você entrou no Evangelho para você ser um cristão e achando que você não vai ter luta, não vai ter aflição, você tem entrado no lugar errado. É como um policial entrar na polícia militar e achar que nunca vai trocar tiro com um vagabundo lá fora. Ele está na profissão errada. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai ter que arrancar a ferramenta e jogar para cima dos camaradas lá, porque senão ele vai morrer. E é assim mesmo quando você no caminho de Deus, irmãos. O diabo, ele não está brincando de ser o diabo, não. Ele é como um ladrão. Não é que ele é um ladrão, ele é como um ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir o ladrão. Os diabos, os demônios também. Ele não vai brincar que vai derrubar. Ele vai te derrubar com força mesmo. Ele vai te derrubar, ele vai te acertar de jeito para você não se levantar mais. E quando ele colocar algo para você pecar, como o pastor falou aqui, por que é mais difícil? A pessoa que cai é mais difícil ele se levantar. Porque o demônio vai estar lá, ó, sempre te acusando. Né, lá, ó, fez isso e agora está aí a crentinha aí, ó. Vai estar sempre te acusando. Você tem que lembrar de uma coisa, eu aprendi isso, pastor, comigo. Os demônios só podem fazer duas coisas por mim. Duas coisas que ele pode fazer por mim. Ou ele pode me abençoar, ou ele pode, sabe o que? Elevar meu nível de fé mais alto. Porque o diabo não pode me abençoar, eu nasci para ser bênção. Ele não pode fazer nada contra mim, nada, a não ser que Deus permitir. Me amaldiçoar ele não pode. Porque quem nasceu para ser abençoado não pode ser amaldiçoado. Vocês vão ver lá Balaão, o que aconteceu com Balaão. Balaão foi lá para amaldiçoar os filhos de Israel, ele pôde? Não, ele teve que abençoar porque aqueles homens foram criados, eles nasceram para ser abençoados. Se você nasceu para ser abençoado, você está comendo do quê? Porque o diabo vai fazer o que pode fazer com você. Ninguém pode te amaldiçoar, porque você nasceu para ser bênção. Amém. E outra coisa, você vai aprender, se o diabo te derrubou aqui, você vai levantar, vai estar mais forte. Ele não vai ter mais estratégia para te derrubar em outro lugar. Pelo menos naquele mesmo lugar ele vai te derrubar mais, você vai estar fortalecido. Então ele vai fazer o quê? O diabo vai atacar você para quê? Para te abençoar. Sim, para te abençoar. O diabo ele não pode te amaldiçoar. Se você nasceu para ser abençoado, você esquece isso aí. Foi amaldiçoado pelo diabo. Não. Ele jogou uma seta em você, e você, por você não ter sido vigilante, você caiu. A não ser que Deus permitir ele te derrubar. Se Deus permitir ele te derrubar, porque os demônios não podem te derrubar, irmãos. Eles não podem, a não ser que para você ganhar um grau maior de fé, como aconteceu ali. Jesus, ele foi para onde? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Ele foi lá para ser tentado pelo diabo. Foi lá para ser tentado. Mas quem que levou Jesus até o deserto para ser tentado? Quem que levou ele até lá? Quando você vai até um deserto, se você vai até um deserto, você tem que ir até o deserto porque Deus te levou até o deserto. Ele vai cuidar de você lá. O calor não vai te atrapalhar, não vai te agredir. O frio da noite no deserto, que é muito frio, não vai te desabonar em nada. Você não vai passar frio, você não vai passar fome, você não vai passar sede, porque Deus está cuidando de você no deserto. Agora, se você for até o deserto porque você foi com as suas próprias pernas, por você ter sido rebelde, ter desobedecido uma ordem direta de Deus através do seu pastor, e você for sozinho até o deserto, você vai pagar o preço lá. Você vai estar sozinho. O sol vai ser escaldante para você, o frio vai ser congelante para você, você vai passar fome, você vai passar sede, vai ser uma perturbação total, porque você foi para o deserto com as suas próprias pernas. Você tem que lembrar disso. Você está no deserto, quem te levou você para o deserto?
Qual é o seu vale que você está passando nessa noite? É o vale de Baca? É o vale das decisões que você está passando? Quem te levou até o vale? Você falou, quando você estiver no vale, nunca põe a culpa no pastor, nunca põe a culpa nos seus irmãos, nunca põe a culpa em Deus. Põe a culpa em você mesmo. Vem cá, por que eu estou passando essa privação? Porque eu penso comigo, eu estou passando por umas lutas, sei que o diabo tenha tirado em cima de mim com ponto .50 daí para cima. Vem cá, por que ele está me tirando com esse armamento pesado aqui? Por que ele está dando esse tiro em mim com armamento pesado? Eu fiquei pensando, vamos lá. Se ele está dando esse tiro em mim, tem alguma coisa grande aí. Porque menino não atira pé de árvore que não dá fruto. Se ele está tirando em mim, ele está querendo me destruir por alguma coisa grande que eu estou fazendo. Senão ele está tirando em mim com 22. Se você está passando por uma prova grande, o que aconteceu? Deus está treinando você em quê? Você está sendo treinado por alguma coisa. Se Deus não está treinando você, opa, aonde que você foi rebelde? Aonde que você cruzou a linha de misericórdia? Onde você cruzou alguma linha? Para você estar passando privações lá? É fácil, irmão, nós vamos sofrer menos. Quando você estiver passando por lutas, lembre-se, quem me levou até esse deserto? Foi Deus ou foi eu por causa da minha negligência? Não foi Deus, então opa, vem cá, aonde eu estou errando? Estou fazendo um balancete, aonde? Foi a minha língua que me levou até lá? É a raiz de amargura? Foi desobediência? Foi rebeldia? O que está me levando até a esse deserto? O que me levou até esse deserto? Eu peguei um manche desse avião sozinho aí, sem autorização do pastor? Tinha ali uma ordem ali, para aquele camarada não deixar aqueles jovens pegar o manche. Ele pegou, deixou, porque era filho dele. Ele arrumou um jeitinho ali, arrumou como se diz, jeitinho brasileiro. Não tem problema não, esse é filho do piloto, é filho do pastor, pode fazer o que... O filho do pastor pode falar o que quer? Pode fazer o que quer? Não pode. O pastor não deixa. Não deixa. Eu sou prova bíblica disso, o pastor não deixa. Irmão Gabriel fala o que quer porque é filho do pastor. Não, ele não fala o que quer que é filho do pastor não. Se ele fala alguma coisa que não está de acordo com a palavra, que de acordo com o pastor, o rei vai vir para ele, que eu já vi isso acontecer. Então muitas vezes a pessoa vai julgar e não sabe o que está acontecendo. Não sabe, muitas vezes a pessoa fala algo que não foi correto. O pastor vai corrigir no próximo culto, mas não deu tempo do pastor corrigir, porque o camarada foi muito rápido de falar. E falou, fermentou toda a igreja. Aí depois como é que o pastor vai me acertar algo que o camarada foi lá e já fermentou a igreja inteira? Não deu tempo. Então nós temos que estar atento, irmãos. O pastor falou alguma coisa, não bateu de acordo com o que você crê dessa maneira, que você viu? Aguarde um pouquinho, espera aí. Deus ele está fazendo isso propositalmente. Você não entendeu por quê? Pode ter alguém que é para Deus tirar do nosso meio, irmãos. Muitas vezes tem um anátema dentro do nosso meio, nós não sabemos. E aquilo ali foi justamente para tirar o anátema. Aí o anátema que está ali dentro, está sendo usado por um demônio. Aí chega ali em você e toma aqui no seu ouvido, ó, pum, 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 pum no seu ouvido. Aí você não foi vigilante e você foi lá e deu ouvido algo que aquele espírito estava ali falando dentro da igreja. E você não barrou ele, falou, ó, você está falando mal do meu pastor? Vai falar até ele. Eu posso falar para você? Eu posso falar para o meu pastor que está falando isso dele? Posso falar? Não, então não fale nada dele para mim que eu não quero saber. A próxima vez que você falar alguma coisa do pastor para mim, eu vou até ele, vou falar para ele. Está me entendendo? Acabou, não vai ter fofoca dentro da igreja, irmão. Esse demônio vai cair por terra. Irmãos, isso é muito importante. Nós perdemos bênçãos poderosíssimas. Nós perdemos, sabe por quê? Essas coisinhas faltam do quê? Ó, aqui, ó, unidade. Se todos nós estivermos juntos, nós somos uma família. Eu tenho vocês como minha família. Aqui não tem que eu amo mais ou amo menos. Aqui eu amo todos vocês iguais. Todos. Cada um de vocês, eu tenho vocês como minha família. Sabe por quê? Porque eu vejo que a igreja de Deus é isso. Somos uma família, irmãos. Somos uma família de Deus. Somos um com Deus. Todos nós somos um. Você imagina se todos nós chegássemos aqui na igreja, todo mundo unânimes, todos juntos, no mesmo espírito, falar, o pastor está pregando, vou pregar junto, vou chorar junto, vou cantar junto, vou se alegrar junto, vou interceder junto. Irmãos, se você estivesse enfermo na porta ali, antes você, não fala nem na porta, na sua casa, você já era curado em casa, não precisa nem chegar na igreja para você ser curado, você ia ser curado na tua casa. Amém. Isso é muito importante, irmãos. A unidade de Deus na vida da gente é importante demais. Se nós começar a colocar na nossa mente no lugar, começar a pensar dessa maneira, que é a maneira correta de se pensar, como é que a irmã está, a irmã Isabel está? Eu me preocupo com a irmã Isabel, eu me preocupo com cada um de vocês. Eu tenho certeza que passou a mesma coisa.
a irmã não está bem, vamos estar orando por ela, vamos estar orando pela irmã Miriam, pela irmã Maria, pela irmã. Eu perguntei para a irmã ali, a irmã Raquel não vai vir hoje? A gente está assim preocupado, seu irmão, não deu para vir, que está assim, 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 está se preocupado, porque isso é família se preocupa um com o outro, se pôr no lugar do outro. Vida eterna começa aqui, irmão, se pôr no lugar do outro, viver pelo outro, isso é vida eterna. Que cada um de nós possamos policiar, irmão, nós somos um com Deus, somos um. Vamos procurar se ajudar, vamos procurar ajudar o pastor, que ele está aqui para nos ajudar. Não estou aqui puxando sardinha para o lado do pastor, ele sabe disso, ele não precisa disso, ele não precisa fazer isso. Estou falando que eu vejo o peso que ele está carregando. Ele está carregando um peso muito grande. Muito grande. Se vocês soubessem o peso que ele está carregando, vocês já entenderam o que eu estou falando. Eu sei que ele está sentindo, o peso que ele está sentindo. Eu capto as pessoas, eu capto o que as pessoas sentem. Eu sinto assim como fosse de mim mesmo. Eu me ponho no lugar das pessoas. Quando a pessoa não está bem, eu sei que ela está sentindo. Se ela está sentindo dor de cabeça, ela não está, eu sei tudo, eu sei. Essas coisas vêm até mim. E eu sei que ele está passando, a luta que ele está passando. Tem hora que dá vontade de jogar o bode para cima, jogar tudo, desistir. Mas o pastor não diz, sabe por quê? Ele está lembrando que Deus colocou o controle do avião, o comando do avião na mão dele. Já teve vontade, não teve, pastor, de jogar tudo para cima, pastor, chorar? Teve ou não teve, pastor? Várias vezes, irmão, mas sabe por quê? Por que o senhor nunca desistiu, pastor? Você entendeu? Ele reconhece que Deus colocou ele para isso, essa incumbência foi dada para ele. E aí dele se não pregasse isso para nós, irmãos. Toda vez você não entende, o pastor passa, o pastor não acontecer qualquer coisa, pode acontecer ele esquecer. Aí vocês já vão, não criticar, não critique. A luta, ele está passando por muitas e muitas lutas. E vamos estar orando por ele, vamos estar orando por ele. Vamos estar orando por ele. Veio aqui agora no meu coração agora, pastor, agora, veio aqui no meu coração agora. De todos nós fazer um levantamento aqui, levantar aqui um clamor em oração pelo senhor e sua esposa. Irmã Marília, a senhora pode vir aqui à frente, por favor? Vamos fazer uma oração, que todos nós possamos, irmãos, esvaziar, tire todo o sentimento mesquinho dentro de si, e vão lembrar que essas duas pessoas aqui que Deus levantou, é para nos ajudar, irmãos. Aonde nós estaríamos, se Deus já levantou o pastor, nós estaríamos longe, congregando longe. Deus levantou essas pessoas para nos ajudar. Tem perdido tempo, como quer dizer, o tempo era para o pastor estar gastando com a esposa, na praia, em qualquer lugar, no Ceará, em qualquer lugar, mas está gastando tempo com a gente, irmãos. Vamos reconhecer isso, irmãos, vamos reconhecer isso. Falando sério, eu não estou aqui querendo fazer sensacionalismo, não, mas estou falando sério, irmãos. Vamos fazer o melhor que a gente pode fazer por eles aqui, vamos dar nosso voto de confiança, vamos procurar respeitá-los como eles merecem ser respeitados, dando duplicada honra para eles. Irmão Deus, faz um favor, irmão Deus. Vamos estar orando, irmão, todos nós, tá? Feche os olhos, todos vocês. Enche o coração de vocês de amor, todos vocês. Vão orar pelo pastor, vão orar para Deus continuar abençoando a vida dele, da esposa, do ministério, de tudo que ele fazer, irmão. Que Deus possa estar sempre com ele ajudando. Vem cá, irmão Deus. Aleluia. Feche os olhos, irmão Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui está, Pai, o nosso pastor e sua esposa, Pai. Pai, ele tem lutado com tudo que ele pode, Pai, tem dormido poucas horas por noite, Pai, carregando o teu trigo, Pai, levando o teu trigo, Pai. Esse avião que nós sabemos qual que é o destino desse avião, Pai, é ganhar os céus, ganhar os ares, ó Pai, ganhar as bodas, ó Deus. E a luta dele tem sido tão grande, Pai, tem sido tão grande a luta dele, Pai. Nos ajude a reconhecer o que ele tem feito, Pai, por nós, ó Pai. O Senhor colocou ele aqui na terra para isso, Pai. Que cada um de nós possamos jogar fora todo o sentimento mesquinho que o diabo tem querendo colocar dentro de nós. Que nós possamos respeitar ele, Pai. Porque se nós respeitarmos o pastor com qualidade de pastor, nós receberemos galardão de pastor também. Receberemos bênçãos e mais bênçãos, ó Pai dos céus. Nós respeitamos ele, nós não estamos fazendo nenhum mal para ele, nós estamos fazendo bem para nós mesmo, porque essas bênçãos voltam para nós, ó Pai. Abençoe sua esposa, Pai, também. Dê saúde abundante para ela. Que as tuas mãos de misericórdia sejam sobre ela. Continue dando sabedoria, Pai, ajudando, Pai. Que as mãos de misericórdia do Senhor sejam sobre o pastor, aonde ele colocar a planta nos pés dele, Pai, no trabalho,
aonde que ele for, Pai, que o Senhor seja com ele, que os anjos poderosos, Pai, anjos de fogo, possam estar acampados ao redor dele, protegendo, livrando ele de todos os males, ó Deus. É no nome de Jesus Cristo, Pai, com muito orgulho no meu coração, orgulho bom, Pai, não é orgulho mal, não. Eu tenho orgulho de estar onde eu estou, porque eu sei que o Senhor que me trouxe até aqui, Pai, o Senhor me levantou e me trouxe até aqui. Eu não escolheria outra pessoa para estar conduzindo a minha vida espiritual e nem a vida espiritual da minha família, Pai. Eu sei que porque o Senhor separou, Pai, o Senhor escolheu esse pastor, a sua esposa, a sua família, porque o Senhor fez o melhor que o Senhor pôde para nós, ó Pai. Se tivesse outro melhor, o Senhor daria para nós, ó Pai. Mas o Senhor deu esse é o melhor que o Senhor nos deu. E nós queremos dessa maneira, Pai. Nos ajuda a ser respeitosos com Ele, nos ajuda a ter paciência com Ele, com a sua esposa, com a sua família. E nos ajude, Pai, a que nós possamos respeitar uns aos outros, ó Pai. E que nós possamos suportar uns aos outros. É a nossa petição que nós pedimos agora ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa aceitar a nossa oração, Pai. É no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós entregamos todas as bênçãos do céu sobre a vida desse ministério, Pai, e dessa família, Pai. É no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Vamos dar uma palma de palmas ao pastor, se for. Amém? Deus abençoe, pastor. Pode cantar, pastor? Chama da final, chama da final. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quem não cantou, quero me cantando, hein? Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente surgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos nos saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o amor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Só igreja, só igreja. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. aleluia, vamos aplaudir. Amém? Shalom a todos. Ei, glória a Deus, né? O Osaías está melhorando, né? Graças a Deus, está fazendo o avião decolar.
fazendo o avião decolar, né? Sonho de pessoas presas, né? Avise para as pessoas do buraco, né? História do avião, 1994, acidente aéreo, né? Não passe por alto os perigos, né? Não passe por alto, né? Às vezes você sabe que ali é perigo e você acaba passando, né? Não negligencia, né? Não entre no lugar que você não conhece. Não entra, não. Você não conhece, não entra. Chama um especialista. Ele pregou uma vez uma mensagem um dia. Chama um especialista, chama alguém. Engraçado que as pessoas nunca vão no pastor, né? Só vai no irmão, vai na outra família, na outra família. Por que não vai no pastor? Tem alguma dúvida? Vai no pastor. Tem alguma coisa errada? Vai no pastor, mas não vai. Não vai. Sai comendo pelas beiradas, pelas famílias, né? O irmão, uma família deixou nós. E aí tinha uma outra família que tinha ido para o Paraná. Aí quando voltou do Paraná, esse outro que tinha deixado já veio que veio, né? Veio que veio, mas veio para quê? Veio para ficar infectado, né? Infectar o outro, né? Ei, meu Deus, que coisa, né? Não entre, né? Não se envolva onde não é a sua posição. Infelizmente, o pastor está pregando, o evangelista está pregando, a pessoa está lá se envolvendo, já está com várias críticas na mente. É perigoso, é muito perigoso, muito perigoso. As redes sociais hoje, né? Então, cuidado, né? Ela é a mesma sacada, né? A mesma sacada da Davi. Sábado que vem a comunhão, e eu gostaria que vocês, quem tem a mensagem de comunhão, 78, lê lá esse parágrafo lá, sábado que vem a comunhão, lê isso aqui lá, lê isso aí lá. Esse é o tipo de pregador do Evangelho. Olha o tipo de pregador do Evangelho que o profeta fala nessa mensagem de comunhão. Aqui, ó. Só que esse tipo de pregador, ele não é bem quisto, ele não é bem aceito. Sabe por quê? Porque ele metralha os demônios, ele metralha os espíritos, ele não alisa. Ó, quando esse pregador vê o pecado pegando a igreja, ó, e pega as pessoas, pegou as pessoas, aí então esse pregador pega o bendito evangelho, a espada do Espírito, vai cortando até acabar com o pecado de sua igreja. Se é um verdadeiro servo de Deus, ele remove todas as bobagens, é cada um com cada bobagem. A criança de short, pastor, criança não pode ficar de short não. Ah não, irmão, onde é que está escrito, irmão? Criança não pode ficar de short, irmão. Onde é que está escrito que nem adulto pode ficar de short, irmão? Onde está escrito? Agora, se você perguntar para mim que a mulher não pode ficar de short, aí eu te mostro. As bobagens, mas é tanta bobagem, pastor, colocou aí um assembleano para pregar. Ele pregou alguma coisa fora da Bíblia? Não. Irmãos, é tanta bobagem. Aí quando você vai corrigir as bobagens, pastor, não é bem isso, né? Ó, se é um verdadeiro servo de igreja, ele remove todas as bobagens, as fofocas, deixando. Então começa, né? Aí primeira coisa é mandar um pro outro, e fica mandando. Que coisa feia, eu não aliso esse tipo de demônio, porque é um demônio. Termina o culto, já começa a fazer a cabeça do outro com bobagem. Pensamentos, legalismo deles. As calúnias, olha, as calúnias, ele tira todas essas coisas e as naturezas carnais do mundo que estão entrando despercebida na igreja. Se ele é um verdadeiro servo de Cristo, ele prega a palavra, corta de ponta a ponta até acabar com tudo, amém? Ele
corta, né? Então a gente vê, ó, Hebreus 1, ó. Isto é o que eu sempre tenho tentado combater neste tabernáculo. É o quê? O que é, irmão? Se você tem combatido o tabernáculo, o que é? Ó, parágrafo 63, lê lá. Isto é o que sempre tenho tentado combater neste tabernáculo. Não é um grupo de bebês? Irmãos, um grupo de bebês. As pessoas gostam de mamadeira religiosa, gosta de mamadeira de sistema de homem, gosta de ser comandado por homem. É inacreditável, irmã Isabel, como as pessoas gostam de estar sob domínio de homem. É inacreditável, inacreditável, inacreditável. Aqui, ó, um grupo de bebês. Olha o profeta dizendo: vamos ser adultos de pé no caminho. Oh, que coisa está você. Vamos ser adultos. É cada um. Quando é do novo convertido, Beto, meu sobrinho, né, e novo convertido, até a gente dá uma relevada, né, irmã Isabel? Mas crente velho, de 30 anos, não dá, né? Então, esteja consciente na igreja. O diabo coloca dúvidas em você. Então ouça a mensagem de quarta-feira. Seja um dissipador de dúvida, um dissipador de incredulidade. Tenha uma unidade com Deus, com a igreja também. Então é necessário, né? Em que você está preso? O que você está preso? Faça um autoexame, irmão. Você está preso em alguma coisa, entendeu? Você está preso em alguma coisa. Meu Deus, olha. Vence os espíritos de crítica, porque eles são como laranja podres. Foi falado aí, é os destaques, né? São como laranjas podres. Meu Deus. Oh Deus, nos ajuda, né, irmãos? Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus por mais esse culto de oração. Sábado que vem, não se esqueça, teremos a nossa comunhão. Faça um esforço para estar, né? E não fique presa a nada, senão em Cristo. Paulo disse: eu, prisioneiro do Senhor. Amém. Amém. Eu, prisioneiro do Senhor. Feche seus olhos agora. Pai, Deus eterno, que eu te agradeço, Senhor, pela vida do evangelista Isaías, Pai. O homem que está tentando batalhar, lutando, Senhor, para preservar a sua família, Senhor, no evangelho, na palavra. E ele mesmo, Pai, semeando, lutando, batalhando contra as hostes celestiais da maldade, Pai, principados, fortalezas, ó Deus, muralhas estão sendo derribadas através da oração, através da pregação do Evangelho. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos dá graça, nos dá posição, Pai, posição de um cristão, Pai, nos ajuda. Anima-nos, ó Pai, dá-nos o teu ânimo, dá-nos a tua graça, derrama da tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Leva-nos para casa, debaixo da tua potentíssima e maravilhosas mãos, Pai. A irmã Raquel, Senhor, não está bem, nós oramos por ela, lembramos dela neste momento também, o irmão Samuel, Pai, ó Senhor, Caio, a Rebeca, Senhor, sua filhinha, ó Deus, o Abraão, sua esposa, essa família, Senhor Florencio, ó Deus eterno, cada família, a irmã Silvana, o Lucas, os filhos, ó Pai, da irmã Isabel, as famílias, Senhor, a esposa do irmão Fernando, a irmã Thalita, ó Senhor, guarda ela naquela faculdade, Senhor. Uma faculdade é uma grande guerra, é uma grande batalha, são demônios que tomam conta das faculdades, são demônios que tomam conta, são principados, são príncipes, são os hostes celestial da maldade, é um lugar de Satanás, aonde você tem que ter força, você tem que ter coragem, você tem que ter ânimo, senão os demônios da Dalila, os demônios que fizeram Davi cair, esses mesmos demônios estão nesse
nesses lugares, Pai, ajuda a tua filha, ajuda a tua serva, seja com ela, Pai, guarde ela, Senhor, todos nós, nossos trabalhos, o nosso cotidiano. Ó meu Deus, nós temos tantas coisas para te agradecer. Agradecemos, ó Pai amado, por o Senhor ter ajudado o irmão Gabriel, Pai, ele ter se formado, será um advogado, que o Senhor dê graça para ele, para que ele possa defender a causa do órfão, da viúva, do necessitado, do aflito, do pobre. Ó Deus, seja na vida dele, que possa ajudar a tua igreja, Pai amado. Ó Deus santo e poderoso, como o Senhor abençoa os médicos, Pai, como o Senhor dá graça para os médicos, o Senhor também, Senhor, ajuda os profissionais liberais. Ó meu Deus, Tu és o nosso advogado, Tu és o nosso juiz, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso tudo. Ó Pai, leva-nos para casa, felizes na Tua presença, e curado, e restaurado, e animado, fortalecido para caminhar mais alguns dias da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Diga para seu irmão, para a sua irmã: Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Não entre em lugares que você não conhece.